Estamos chegando no finalzinho do ano, estamos chegando naquele reta final, aquela reta para 2026, e com essa reta final é óbvio que a gente vai ter que fazer a nossa recapitulação do ano, dos melhores que passaram aqui pelo ano, de filmes, séries, animes, de tudo, e vamos começar por animes, tá? O vídeo de hoje são os 5 melhores animes de todo 2025. E lembrando, como eu falo todo ano, Felipe, essa lista são os melhores animes em geral? Não, são os que eu assisti e os que eu mais gostei por ordem de gosto pessoal. Você tem sua lista, pode colocar aqui embaixo, inclusive, por favor, coloque nos comentários os animes que você mais gostou de ver esse ano, que você mais se divertiu, mais ficou surpreso, coloca sua lista aqui embaixo. Eu vou fazer o vídeo com as minhas impressões dos meus animes que eu vi esse ano, o top 5 animes de 2025. E um avisinho rapidão, essa lista são de animes, entre aspas, originais, né, que saíram esse ano, porque a gente teve muita continuação, teve muita coisa, teve segunda temporada de Hanako, teve terceira temporada de To Eternity, teve o final de My Hero Academia, teve muita continuação, mas eu queria fazer esse vídeo focando nas primeiras temporadas de animes novos, né, que a gente teve, porque eu vi bastante até anime autoral, autoral no sentido novo, mas eu queria focar nesses animes novos, entendeu? Que a gente assistiu esse ano, né? Porque continuações já vem de uma obra que a gente já acompanha faz um tempo, então eu achei melhor dar essa diferenciada, senão a lista ia ficar muito grande. Beleza? Dado o recado, vamos começar logo esse vídeo depois da vinheta. Em quinto lugar, vamos falar aqui de um anime que eu tava esperando bastante, inclusive desde que a Netflix anunciou que ia sair esse anime. Eu tava muito ansioso por ele, apesar de eu ter um pouco de cagaço, né? Mas quando junta Japão e terror, e aí eu tava com medo, mas mesmo assim fui lá assistir. E eu estou falando, é claro, do fenômeno que foi O Verão que Hikaru Morreu. Cara, o que foi esse anime, sério? Porque ele foi um anime assim que ao mesmo tempo ele dá um desconforto. Isso é aquele tipo de anime que, não só anime, mas obra de terror no caso, que ele não se pendura em jumpscare, não se pendura em questão de te assustar fácil, não, ele é o clima. O clima dele é tenso do começo ao fim, você não sabe mais ou menos o que está acontecendo ali, você percebe que tem algumas coisas estranhas acontecendo, né? Que é, no caso, o Hikaru, né, que o próprio título já disse que morre, e quem volta meio que no corpo dele é uma outra coisa, que eu não vou falar muito aqui para também não se aprofundar em spoiler. Mas é outra coisa e vai continuando a história da relação dele com o melhor amigo e daí se desenrola a trama e umas coisas muito bizarras acontecem durante essa temporada e a gente acompanha essa história que a gente quer saber para onde que ela vai chegar. Mas além do terror, que é muito bom, não só o terror de clima de terror, mas tem também alguns jumpscare, tem cenas de sangue, tem cenas muito estranhas, sabe assim, muito gore, eu não sei explicar direito, mas é porque eu não quero dar spoiler, mas umas cenas muito bizarras, mas tem muita coisa assim, mas além de tudo isso aí tem um drama muito forte, inclusive no protagonista, que eu achei que foi muito legal acompanhar ali aquele lado do roteiro, explorando ele ali, tudo certo, achei isso muito legal, mas o que ninguém esperava, e no caso, eu acho que não sei se é proposital ou não, mas esse anime ele brinca muito, ele flerta com o boys love, né, o romance para garotos, e a gente sabe que canonicamente eles não são um casal, obviamente. Mas as teorias de internet, as fanfics das pessoas e o próprio anime fazendo esse tipo de, entre aspas, piada entre os dois personagens, né, que é aquela amizade bem forte que beira muito ao olhar romântico um do outro, é muito fofo, não tem como falar, tem umas cenas bem legais assim que você olha e fala, nossa, chegou ali muito perto. Mas foi um fenômeno muito por conta disso também, que muita gente fez fanfic na internet, no TikTok, foi uma loucura, todo mundo tava falando sobre os dois e é legal a gente fazer isso, né? A gente monta nossos casais, nossas, como é que fala, né? Os nossos fanfics, né? Dos nossos personagens que a gente quer que fica junto, e nesse caso foi divertido porque o próprio anime deu material pra gente bagunçar nessa lore. E então, além do terror, de tudo, ele deu um espaço para a comunidade também abraçar isso e ser divertido também em alguns momentos. Então, vale aqui. Eu achei que eu ia me surpreender mais, para falar a verdade, com o anime. Eu não sei se é porque eu esperava mais dele, mas
apesar de tudo, eu acho que ele se encaixou bem, inclusive no clima de terror dele, que eu achei muito bom. O clima dele todo é bem tenso, bem nervoso. Então vale o 5º lugar na lista. Em 4º lugar, um anime que pra mim foi surpresa, tá? Eu não tava sabendo que ia sair, inclusive desse autor eu não sabia que ia sair, né? Que foi um anime quase minissérie, né? Porque não vai ter mais temporada, né? Até onde eu sei, e não precisa. Mas que foi o anime que saiu pela HBO Max, que foi incrível, que é Lazarus, né? Do mesmo autor de Cowboy Bebop, que eu não vou lembrar agora o nome, mas é o mesmo autor de Cowboy Bebop. E eu fiquei apaixonado. Esse anime é lindo. Eu queria dizer que, assim, toda a história, toda do roteiro e tal, né? Que a história conta, na verdade, que tem uma droga, um remédio, né? Que foi inventado por um cientista mega famoso, que virou uma salvação da humanidade. Todo mundo tomou essa droga, todo mundo tomou esse remédio porque dizia que era a salvação do mundo. Só que aí o cara avisou que o que ele deu, na verdade, ia fazer com que os humanos morressem. Se eu não me engano, era em um ano, né? Porque eles falam falta tantos dias, mas se eu não me engano, acho que começa com um mês ou 30 dias, alguma coisa assim. Porque cada episódio vai mostrando quantos dias falta até todo mundo morrer. E aí tem uma corrida contra o tempo para uma equipe, né, uma equipe especializada chamada Lazarus, né, uma sociedade secreta ali, né, poder impedir isso e descobrir como reverter e encontrar o responsável, né, que é o doutor ali que fez toda essa loucura, e descobrir como reverter o processo. É uma aventura muito legal, o roteiro é interessante, é um instigante, é uma como é que fala? Investigação, você fica todo o tempo ligado com o que está acontecendo, mas assim como Cowboy Bebop, o que eu acho que é a cereja do bolo desse anime, que é o que mais chama atenção, é a estética, o visual, é incrível, todo aquele universo, aquele mundo construído é muito legal, é toda a construção, você não precisa ficar explicando aquele universo, ele se auto-explica durante as cenas pelo visual, pela estética, e isso é incrível, é impecável. Toda a animação é impecável, assim, é linda, 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 linda. Você vai entrando ali com os personagens, todos eles são incríveis, assim, os personagens são sensacionais. O destaque para o protagonista, Axel Gilberto, nosso brasileiro protagonista de anime brasileiro. Essa foi muito boa. Eu confesso que muito do que me chamou a atenção do anime no começo foi isso, mas depois eu vi que tinha muito mais sobre isso, óbvio. Mas o ter um protagonista brasileiro em um anime é muito bom, é muito legal. E é um ótimo protagonista, inclusive. Ele é muito legal, você torce por ele desde o começo. Ele é muito estiloso, malandrão. E aos poucos você vai vendo o passado dele e tudo mais. É típico de brasileiro, é muito bom. Muito bom. E teve um final que eu ainda não acho... Eu não sei, eu tive alguns problemas com o final, mas em geral a jornada foi tão boa que mesmo eu não ter achando o final tudo aquilo, eu ainda acho que foi um puta anime, uma puta surpresa desse ano, e que sensacional. Sensacional. Lazarus é maravilhoso. Lazarus! What's Lazarus? We're superheroes. He's totally out of his mind. E em terceiro lugar, olha, tem um aqui que, eu falei, não vale continuações, e nesse caso não é uma continuação. É um spin-off de uma obra original. No caso, My Hero Academia, que a gente teve esse ano, My Hero Academia Vigilantes. E ele tá aqui porque, obrigado, era isso que eu queria, tá? Vou te falar. Fez o que eu queria com My Hero Academia, porque ele pega tudo que a gente gostou muito da primeira e da segunda temporada, um pouquinho da terceira também, de My Hero Academia, e coloca 1000 vezes melhorado nessa série aqui, porque eu gosto desse espírito. Eu entendo que a história tem que evoluir, no caso da franquia original de My Hero Academia, mas eu sinto falta daquela energia de super-herói, o negócio mais pra cima, alegre. Você vê ali todo mundo se salvando. Tem os vilões, claro, mas você vê o coração do herói ali, sabe? Você vê a evolução dos personagens ali, em questão de você poder se provar e poder ajudar as pessoas de maneira simples. E esse anime entrega isso, porque ele é a versão urbana de My Hero Academia. Ele é a versão urbana. Mostra tecnicamente os heróis que têm poderes inúteis, de certa forma, poderes completamente inúteis, até quem não tem individualidade, usando essas habilidades talvez que sejam completamente inúteis para salvar as pessoas e serem vigilantes, né, fora as da lei, que fazem o bem. E é muito bom, cara. Os personagens são incríveis, são muito legais. O The Crawler, eu me apaixonei por ele no primeiro episódio. Eu achei o personagem muito legal, muito fofo.
sabe? Ele tem aquela esperança que o próprio Deku tem no anime original. Então eu gostei muito disso, mas muito disso mesmo. O anime é redondinho, a animação é belíssima, ele tem as onomatopeias de quadrinho que eu acho que devia ter tido em My Hero Academia desde o começo, e aqui aparece várias vezes. E o ponto extra também, porque pra mim foi a melhor abertura do ano, a abertura de My Hero Academia Vigilantes é linda demais. Eu tô escutando aquela música até hoje, a gente tá em dezembro, esse anime acho que saiu em março mais ou menos, eu tô ouvindo a música até hoje de tão foda que é essa abertura. E é um ponto extra máximo, assim. Cara, personagens incríveis, o universo estabelecido, né, que a gente meio que conhece há alguns anos atrás, ele tem algumas conexões com os vilões que a gente conhece do My Hero Academia, algumas outras referências aqui e ali, mas ao mesmo tempo ele é urbano, ele é das ruas, ele é pé no chão. Então você vai ver os vilões de quinta categoria em alguns momentos ali, mas pra você ver o ponto de vista das pessoas, do público, sabe, dos personagens ali que estão nesse mundo rua, vivendo a vida na escola, vivendo a vida no trabalho, e cara, incrível, incrível. Não tem, nossa, um mega super-herói, de vez em quando aparece um ou outro como referência, mas no geral é muito pé no chão, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. E eu queria falar também da vilã, que é incrível, cara, a vilã é muito bom. Eu vou não me estender muito aqui, porque é mega spoiler, assim, eu falar muito sobre ela, mas tem umas descobertas ali sobre ela que eu gostei muito, que amarra a trama de uma forma muito boa e pra mim vilãzaça, muito boa, tá? E no final ali tem uma revelação sensacional. Então, cara, genial, parabéns, porque My Hero Academia Vigilantes me deu aquela vontade de ver My Hero Academia de novo, que eu não tinha há um bom tempo, falar a verdade assim. Gosto pessoal meu, mas me deu essa nostalgia de volta, eu não sei explicar, mas foi o que eu senti assistindo esse anime novo do My Hero Academia, então ele vale o terceiro lugar na lista. Em segundo lugar, a gente tem um anime aqui que inclusive falta um episódio para terminar, mas ele já entra aqui no segundo lugar porque eu já estava mega ansioso e já estou apaixonadíssimo e já quero a segunda temporada para amanhã, então ele vale para estar aqui, que é Twisted Wonderland. Que anime é esse que eu não tô sabendo o que é? Eu te falo, apesar de eu não ter jogado o jogo, de eu não saber a lore, eu vi muito tempo atrás no Twitter o povo comentando que vai ter uma adaptação de Twisted Wonderland, a Disney vai fazer e não sei o que. E eu tava, meu Deus, o que é isso? E aí eu descobri que uma pessoa, inclusive, falou no Twitter uma vez que é uma mistura de Harry Potter com vilões da Disney. Eu falei, ok, tem a minha atenção. Aí eu pesquisei, eu vi a lore, como que funciona toda as histórias ali por trás. E aí eu comecei a me apaixonar e até que saiu o trailer e eu vi o anime de fato. E realmente é muito foda. Em resumo, esse anime, eu não sei se eu consigo... Acho que dá pra classificar ele mais ou menos como um isekai, né, de certa forma. Mas ele conta a história de um personagem, né, que vivia no Japão. E ele acaba sendo levado para um mundo mágico, onde ele tem que ingressar numa escola que você tem que entrar em casas ali, uma escola de magia onde você tem casas, que nem Harry Potter, as casas de Harry Potter. Mas aqui as casas são as casas dos vilões da Disney, que representam os vilões clássicos da Disney, né? A gente tem o Scar, tem a Malévola, tem a Rainha Má, tem o Jafar e tem também a Rainha de Copas, que é a principal dessa temporada, né? Essa temporada é sobre a Casa Rainha de Copas, né? A Heartslabil, né? E a gente conhece esse universo ali junto com o protagonista e que ele foi chamado para entrar nessa escola apesar de ele não saber magia. Acontece alguns imprevistos, algumas coisas ali, mas ele acaba entrando naquele mundo e acaba conhecendo dos personagens ali dentro da escola, suas regras, e a narrativa segue por ali. Que anime gostoso, que anime legal, e pra mim, eu amo os vilões da Disney, então me pegou muito isso, porque ele tem uma estética de Harry Potter, de certa forma, né, o jeito como a escola funciona ali, as regras, tudo mais, eu achei muito legal. A floresta também, eu sei que não é totalmente inspirado, mas a vibe é parecida. E o fato de ter várias referências aos filmes da Disney, porque é a própria Disney que fez o anime, né? Até que o anime está no Disney Plus. Então ver as cenas e comparando com algumas referências. Tem personagens que aparecem e eles fazem referência a outros personagens, o gato da Alice, o Facilier também. Então, tipo, é muito legal você piscar essas referências. Os personagens são incríveis, eu estou apaixonado pelo Dulce, eu adoro o Dulce, é um dos meus personagens favoritos até agora. Gosto do protagonista também. O gatinho, que agora eu esqueci o nome dele agora, sinceramente, mas eu gosto muito dele, achei ele muito fofo também.
E tem também, né, o grande, não é vilão, mas antagonista, basicamente, dessa temporada, que é o monitor, né, da casa Hartzell-Bill, né, que é o Riddle, cara. O Riddle que é uma febre, todo mundo fica comentando no Twitter como ele é uma diva, e ele é uma diva, assim, ele chega a ser insuportável, mas o objetivo é ele ser insuportável mesmo, mas é um personagem que tem camadas, muito pra agora que tá vindo do final, explica todas as camadas do personagem, eu achei incrível. O visual do anime é lindíssimo, lindas cores vibrantes, um céu claro, a magia, como eles mostram aqui, de um jeito bem clássico Disney, assim, sabe? É bem objetiva, é bem um RPG, você se sente meio que dentro de um RPG. Aos poucos eles vão mostrando algumas coisas de outras casas e como funciona, mas eles focam muito na Hartzell-Bill. Eu acho que bem aí eles estão focando em várias coisas dessa casa, porque pelo que eu entendi, cada temporada vai ser sobre uma casa. E eu gostei muito desse universo, tanto que eu quero muito ver as outras casas. Toda vez que passa um episódio eu falo, eu sei que tem que focar aqui, mas eu quero muito ver como é que é o dormitório ali da casa do Jafar, da casa do Scar, eu quero muito ver como é que é. Você arranha um pouco isso, mas não chega a te mostrar, porque a surpresa vai nas próximas temporadas, né? E fazer o quê? Mas não tenho o que falar aqui, pra mim foi mágico, divertido, ainda vai faltar um episódio, mas dificilmente, quase 0% de chance de eu não gostar desse último episódio, porque até agora tudo pra mim tá perfeito nesse anime, de tanto que eu tô me divertindo, esperando quarta-feira pra assistir, porque é muito legal. Eu já esperava que eu ia gostar, mas eu gostei ainda mais e vale muito, cara. Twisted Wonderland foi incrível. Eu preciso estar certo! Riddle! Cortem minha cabeça! Em primeiro lugar, eu vou colocar aqui em primeiro lugar porque foi um dos animes, de novo, que eu mais me diverti esse ano. Obviamente eu vi a temporada completa também, mas é um dos que eu mais dei risada e eu mais me aprofundei também no universo, que é Sakamoto Days. Eu sei que muita gente conhece do mangá, de um monte de coisa também do mangá, mas eu não conhecia, teve o anime da Netflix e eu me apaixonei muito, porque é muito divertido, cara. Que anime gostoso de ver, que é, na verdade, a história de um cara que é um mega assassino, né, que é o seu Sakamoto, que ele era um mega assassino profissional, top 1, ele era o fodão do fodão, só que um dia ele deixou as botas, aposentou, teve uma família, uma esposa e uma filha e alugou um mercadinho onde ele trabalha como gerente de mercadinho e largou a vida de assassino. Acontece que alguns anos depois ele vive na vida, ele engorda pra cacete nesse período, ele conhece um garoto chamado Shin e eles acabam meio que se aproximando, tem uma relação ali entre mestre e mentor ali, o Shin também é um assassino telepata, e acaba que ele não vou dar muito spoiler aqui, mas ele acaba tendo que entrar novamente no mundo do crime para solucionar um mistério envolvendo um vilão, que é o Slur, né? E aí nisso se desenrola toda a história. Cara, que anime foda. Teve muitos episódios, talvez um pouco tenha me ajudado, era isso, porque eu me aprofundei tanto nesse universo dentro dos episódios, porque foi 24 episódios, né? Eles lançaram primeiro 12 e a segunda parte da temporada foi em julho, acho que foi. O restante dos episódios, do total, acho que foi 24 episódios. Todos incríveis, tá? Queria dizer aqui, ele mostra novos personagens, mostra várias tramas, pra onde tá indo as tramas, eles apresentam o vilão Slur, é incrível, que eu não vou nem botar aqui a imagem dele, tá? Não vou botar porque é spoiler, mas o Slur, né, que esse é o nome dele de pseudônimo, né, vou falar a verdade, mas é um puta vilão, quando você descobre quem ele é e como ele age e a luta dele ali, você vê que ele é um perigo, um objetivo que eu não vou revelar aqui, mas é um objetivo cruel, muito foda, manipulador, baita vilão também, muito foda. Tem vários outros personagens aqui que eu não quero ficar falando pra não dar spoiler, porque é muita coisa legal que aparece e ele tem várias surpresinhas ali, mas eu não tenho como não comentar da Lu, né, que é uma personagem que poderia ser também divertida, legal, mas um ponto pro Brasil, porque o sotaque dela é maravilhoso. Eu não sei, o sotaque meio nordestino, acho que é muito bom, velho. Cara, o sotaque dela é sensacional e dá uma camada pra personagem, sabe? Você meio que começa a gostar muito mais dela por causa desse sotaque ali, porque você se aproxima da personagem e ela é desse jeito também. Muito bom, inclusive a dublagem desse anime, de novo, a Netflix com a dublagem de animes, ela é perfeita, né? Não tem o que falar. Mas é sensacional, cara. Sensacional. Muito bom. Eu não quero falar muita coisa sobre esse anime de verdade, eu quero só recomendar pra vocês assistirem,
tá no meu número 1 porque ele faz tudo certinho e entrega um humor com cenas de ação. As cenas de ação são espetaculares, mas o humor dele é muito meu tipo de humor, cara. Eu me gargalhei vários. Eu não vou dar um spoiler grande aqui, mas é que lá pra parte 2 tem um personagem, não vou dizer o que ele é, mas quem ele é no caso, só vou dizer o que ele é. Que ele é um cinegrafista, ele trabalha fazendo filmes. Esse personagem é sensacional. Para quem gosta de cinema, esse personagem é hilário. Ele é hilário, muito foda, sério, muito legal. Animaço, ó, cara, muito bom. Sakamoto Days pra mim, melhor anime de 2025. E vale pra cacete você ir na Netflix e assistir todos os 24 episódios. Muito bom, que vem a segunda temporada. Decidi usar isso pra proteger quem é importante pra mim. Essa é minha força atual. E é isso, essa é a lista dos meus 5 animes favoritos de 2025. Bota aí nos comentários a lista de vocês. Tem algum que eu não comentei aqui que vocês gostaram? Pode botar aqui. Ah, Felipe, eu acho que esse deveria ficar em primeiro, esse deveria ficar em terceiro, né? Bota aí nos comentários também a opinião de vocês. Beleza? Então é isso, eu volto. O próximo vídeo vai ser sobre séries, tá? Eu vou falar das séries de 2025, tá grande a lista. Vai ser um top 10 ainda, porque é muita série que teve esse ano. Vou comentar lá, e aí assim a gente vai indo, vai ter os melhores filmes e os piores do ano, que esse é um dos mais divertidos de gravar, pra falar a verdade. Então é isso, pessoal, até a próxima, um beijo, um abraço, até, valeu e tchau, tchau!